Vamos para este tema, a Vale, que irá abordar otimização no abastecimento de caminhões fora de estrada no complexo de Carajás. E para a apresentação deste tema, vamos receber aqui ao palco Elisane Andrade, ela que é engenheira sênior de confiabilidade operacional. Seja muito bem-vinda, Elisane. Bom dia, eu vou usar esse microfone aqui, porque ali eu precisaria mais uns 2 centímetros, né, para alcançar, para facilitar aqui. Bom, turma, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, à Revista Minérios pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do nosso trabalho e dizer que eu sou apenas uma das pessoas que participaram desse trabalho para fazer acontecer, né, teve toda uma equipe por trás, principalmente na pessoa da Léa Jesus, que era a engenheira líder, né, desse projeto, mas hoje ela não pôde estar aqui dividindo o palco comigo porque ela está num projeto muito maior, que é a maternidade, né, então ela está focada no bebezinho dela nesse momento, mas vamos lá, espero representar da melhor forma possível aqui a equipe. Bom, começando aqui sobre um contexto, né, da localização da nossa empresa. Hoje a Vale é uma mineradora, uma das líderes no mercado de produção de minério de ferro. No Brasil, ela se divide em 3 principais sistemas, que é o sistema Norte, Sudeste e Sul. O presente trabalho ele é especificamente do sistema Norte, né, no complexo de Serra Norte, em Carajás, na cidade de Paraupebas, no Pará. A operação, né, de método de lavra realizado em Carajás é o método de lavra a céu aberto, utilizando carga e transporte para fazer a movimentação do material da lavra. Contextualizando aqui um pouco do nosso problema, né, que a gente teve, iniciou-se lá em 2023, a gente tinha 3 pontos de abastecimento dentro do complexo, 2 fixos, que eram os postos fixos, e um semimóvel, que era um mega comboio, que tinha capacidade aí de 90 mil litros de combustível. E os postos fixos eles ficam alocados no eixo de N4, para atender as cavas de N4, e o mega comboio ficava alocado no eixo de N5, para atender as cavas de N5. No entanto, teve algumas atualizações dos protocolos de segurança e meio ambiente da companhia e foi feita uma auditoria no mega comboio e identificou que precisaria fazer algumas adequações para que ele continuasse em operação. Dentre uma dessas adequações era um tanque de contenção que teria que ficar alocado ao lado do mega comboio na mesma capacidade de 90 mil litros, devido o tamanho do risco, né? Ele tem uma capacidade muito alta de 90 mil litros de combustível, então tinha que ter esse tanque de contenção e algumas outras adequações, o que tornou o mega comboio naquele momento inviável, tanto economicamente quanto operacionalmente, porque ele deixou de ser um ponto que tinha alguma flexibilidade, ele não ficava rodando na mina, porque ele tinha que, né, ficar estacionado, mas ele tinha algumas mobilidades possíveis, né? Mas a partir desse tanque de contenção, isso deixou ele fixo. Então, era inviável para a operação naquele momento. Então, fez um estudo para a gente ver algumas possibilidades, né? E a gente optou pela utilização de comboios de tamanho menores, de 30 mil litros, né, de caminhões rodoviários. E aí, para acompanhamento, né, do processo, a gente fez uma análise do indicador que a gente ia acompanhar, que seria o aguardando, né, abastecimento, e a definição da meta, que seria buscar aí 0,71% desse indicador de horas paradas, né? E aqui um pouco do mapa para vocês entenderem o tamanho da distância, né? Ali embaixo é Morro 1, que é uma das cavas de N5.
E a distância dele para os postos fixos de N4 chegava a 10 km, dependendo do ponto em que estava a lavra. E a distância dele para o ponto do mega comboio, que era ali N5, era de 6 km. E o que a gente buscou, né, dentro dessa solução? É alocar esses tanques menores, né, esses comboios menores, perto da saída das cavas, o que reduziu a DMT para os pontos de abastecimento, né? Então, a gente conseguiu uma DMT aí de 1 quilômetro do centro da cava de Morro 1 e da cava de N5 também. A gente alocou, são 2 pontos, a gente, ao invés de ser apenas um, agora são 2 pontos de abastecimento que a gente tem no eixo N5. E aí a gente fez todo um estudo de memorial de cálculo para ver a viabilidade do projeto, se compensaria, né, realmente, ou não fazer um posto fixo, de fato. E o memorial apontou que o mais adequado mesmo era a gente optar por esses comboios de menor porte. Aqui uma imagem, né, do mega comboio, da caixa de contenção, para vocês entenderem um pouco do contexto. E dentro desse processo, né, a gente fez uma gestão de mudança que abrangeu 28 pessoas. Carajás é um complexo muito grande, então o envolvimento de interfaces é muito alto, o número de pessoas de interface é muito alto. Então, a gente teve todo esse cuidado de fazer uma gestão de mudança para abarcar todos os riscos e fazer uma adequação em que fosse padronizada, né? A gente criou uma sala de monitoramento onde, por mais que o sistema de despacho ele fazia essa alocação dinâmica para o abastecimento, mas ele não enxergava as filas que estavam nos postos. Então, a gente criou dentro da sala de monitoramento uma equipe só para ficar olhando qual seria o melhor cenário, o melhor momento em que não tivesse fila, para a gente justamente mitigar aquele indicador que eu mostrei de horas ociosas, que era aguardando abastecimentos, né? Então, aqui temos uma imagem dos comboios de menor porte, né, ao lado dos caminhões fora de estrada, fazendo o abastecimento. A gente também fez a padronização das baias, como ele tem uma flexibilidade, de acordo com a estratégia, a gente pode mudar com mais facilidade os comboios de lugares. Mas, visando a segurança, a gente padronizou para que todas as baias tivessem os padrões adequados aí para cada tipo de equipamento que fosse abastecer. Então, falando já dos resultados, aqui a gente conseguiu chegar abaixo da meta, né? A gente chegou aí a 0,70 pontos percentuais do aguardando abastecimento no ano de 24 e início de 25. Conseguimos uma redução do consumo específico, já que a gente não ia precisar deslocar o caminhão para uma DMT muito alta de 6 km. Nessa conta, a gente nem colocou considerando o cenário dos postos fixos. A gente já estava considerando somente o cenário do mega comboio, que se fosse colocar os postos fixos, ainda o ganho seria muito mais expressivo, né, quando se trata de eficiência energética. E essa redução do consumo específico nos trouxe uma redução de consumo aí de uma economia de 90 mil litros de combustível. E, além disso, né, tivemos um ganho aí de quase 3 mil horas trabalhadas. Então, aquela hora ociosa aguardando, né, em fila, ele foi incrementada, né, em horas trabalhadas. E isso trouxe um ganho aí na utilização de 0,52 pontos percentuais. Além disso, tivemos também uma perda potencial evitada de 476 mil toneladas de produção. E, por fim, né, também um ganho aí de segurança e meio ambiente devido à mitigação de risco, que além da gente eliminar o potencial do mega comboio de ter uma capacidade de risco muito maior, né, a gente diminuiu esse risco trazendo os comboios de menor porte e aumentando a flexibilidade e essa flexibilidade, consequentemente, ela consegue andar melhor com a estratégia do negócio, dependendo do momento, a gente consegue fazer essas mudanças com mais facilidade. Bom, era isso que eu tinha para trazer hoje. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.